Então, estou fazendo certo. Então, vamos lá. Vamos falar de circunferência. Eu vou abrir aqui o Word para a gente falar de circunferência. E o que a gente tem? Você parte da equação reduzida. Né? Vamos entender primeiro essa questão aqui da equação reduzida. Deixa eu tentar aqui. Ó. A linha está muito pequena. Não, está 28 também. Tá? A equação reduzida, então, como que ela é? Você tem ela assim, né? X menos x0 elevado ao quadrado. Quadrado. Isso. Mais um y menos o y elevado ao quadrado igual o raio, né, o r, ao quadrado. Então, vamos ter a equação aqui. Ó. Então, você tem a equação era desse jeito. Eu vou mostrar para vocês como chegou a esse tipo de equação aqui. Esse x0 e o y0 é o centro da circunferência e r é o raio. Então, por que chega nessa circunferência? Então, vamos abrir aqui o plano cartesiano. Então, você pega lá primeiro um ponto. Né, vamos pegar um ponto qualquer aqui. Ponto 1, 1. E um outro ponto. Né? Vamos pegar um outro ponto qualquer aqui. 2 pontos. Então, eu tenho 2 pontos. O que eu quero? A distância do ponto A até o B dá um segmento. Né? Então, eu posso vir aqui, distância do ponto A até o ponto B, eu tenho um segmento de reta. Agora eu quero o lugar, no plano aqui, no caso, né? O lugar geométrico do plano aqui, aonde a distância de um ponto ao ponto A seja constante. Então, eu quero todos os lugares do plano onde a distância desse ponto B, ponto A, o ponto A é o ponto fixo, vamos dizer assim, o centro da circunferência, seja constante. Então, essa distância constante, você chega na equação da circunferência. Então, esse ponto A aqui é meu centro. Eu posso vir aqui nomear, vamos renomear aqui o centro, né, da minha circunferência. E o ponto B é um ponto P qualquer. Um ponto P qualquer. Então, o centro aqui. O centro nós chamamos de x0. y0 é o ponto inicial, vamos dizer assim. E o ponto P, vamos colocar lá um ponto como é um ponto qualquer do cartesiano, eu vou chamar de xy. Tá? A distância entre dois pontos, nós vimos em sala de aula ainda. Vocês vão lembrar aqui. Deixa eu abrir de novo. A distância entre dois pontos, então do ponto C até o ponto P, nós vimos em sala, que é a raiz quadrada. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é aqui. Aqui que está dando. Está dando código. Vou fazer de novo. Não está bem. Deixa eu abrir aqui no design mesmo. Raiz quadrada. Aqui. Então, a distância entre dois pontos é da raiz quadrada da diferença entre as ordenadas ao quadrado, né? Mais a diferença entre as abscissas, ou seja, x menos x0, x menos x0, quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Então, essa era a fórmula da distância, que saía do teorema de Pitágoras, triângulo retângulo, lá que a gente viu em sala de aula. Então, a distância entre os dois pontos, entre o ponto P e o ponto C, é a distância entre P e P. Está aqui, fórmula da distância. X menos x0, a diferença das abscissas, né? E a diferença das ordenadas. Isso aqui saía lá do teorema de Pitágoras que nós vimos.
Bom, eu quero que essa distância de PTC seja constante. Então, não quero o P somente aqui, eu quero o P em vários lugares do plano, ou infinitos, vamos dizer assim, né? Que essa distância seja constante. Então, quando você pega esses lugares do plano onde a distância é constante, você tem a circunferência. Né? E essa distância constante aqui, nós damos um nome de raio. Então, essa distância constante aqui, nós vamos dar o nome de raio. Ele é o raio. É igual, vou copiar aqui, fica mais fácil. Lá. Então, a distância de CFT, que é o valor constante, é meu raio. Aí eu tenho essa raiz quadrada grandona aqui. Eu não quero ela aqui. Então, para mim tirar ela daqui, o que eu faço? Elevo ao quadrado os lados. Né? Você tem uma igualdade. Elevando ao quadrado os dois lados, a raiz quadrada some. E aí nós chegamos à equação. Errado. Por que não está dando certo? Vou fazer aqui. A equação que nós conhecemos. Vocês conheceram. A equação da circunferência. Né? X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, essa equação aqui é a equação reduzida da circunferência. Se você tem ela na forma reduzida, tranquilo. Porque você tem o centro, você tem o raio, ou seja, você tem todas as informações possíveis para você resolver um problema de circunferência. Então, na reduzida, acabou o problema. Em termos, né? Mas já é meio caminho, né? Quando você tem a forma reduzida. Então, qual que é o problema que eu vejo nas questões? É você ter a forma geral, porque se eu desenvolver esses quadrados aqui, você vai ter a forma geral, né? A forma estendida da equação. Então, quando eu desenvolvo todos esses quadrados aqui, o que você vai ter? Você vai ter uma coisa mais ou menos assim, né? Vai sobrar um x quadrado, mais um y quadrado, mais uma constante qualquer, uma constante que é, junto do x, mais uma outra constante, que é um número, junto do y, mais uma outra constante, igual a zero. Então, essa aqui, né, essa equação aqui, é a equação reduzida. Equação reduzida da circunferência. E essa daqui, depois que desenvolveu todos os quadrados aqui e tal, eu tenho a equação geral da circunferência. Então, o grande problema que eu vejo esse conteúdo de circunferência é você pegar essa equação geral e voltar para a reduzida. Isso vocês estão tendo também em cônicas. Né? Vocês já viram elipse, tem várias aulas com problemas de elipse, acho que 3 aulas lá com problemas de elipse, já começou a passar hipérbole, daqui a pouco vai ter parábola. São as 3 cônicas. E lá também você vai ter a equação reduzida de cada cônica, e a equação reduzida da cônica. Você tem as informações possíveis, fica legal, só que quando a equação está na forma geral, voltar para a forma reduzida que é o problema. O que eu vou mostrar para vocês aqui, pegar a forma geral e voltar para a reduzida, vocês vão usar nas cônicas também. Né? Então, porque você pegando a forma geral, voltando para reduzido, acabou o problema. Então, aqui que entra um conteúdo que eu sempre falo para vocês, sempre falei para vocês em sala. Ah, não precisa decorar. Vocês vão lembrar dele. Mas se souber, fica fácil. Qual que é o conteúdo? Vamos lembrar lá. Eu tenho uma coisa assim, ó. A mais x, né, elevado ao quadrado. Como isso? Isso aqui aparece sempre, né? Desenvolver um quadrado. E isso em sala eu sempre falo para vocês, olha, gente, vocês podem fazer direto,
quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que esse é o produto notável, ou resolver passo a passo. Se resolver isso passo a passo, não tem problema. Você vai resolver. Aqui. A mais x ao quadrado é A mais x vezes A mais x. Quando você resolve isso passo a passo, você vai ter A vezes A ao quadrado, A vezes x dá x, x vezes A dá x, e x vezes x, x ao quadrado. A x mais a x são termos semelhantes, então vamos juntar, e vai sobrar A ao quadrado, mais 2ax, mais x ao quadrado. Então, fazer essa ida, beleza, quadrado, ele vezes ele, você resolve. Aqui agora, em circunferência e nas cônicas, eu vou ter que fazer a volta. Aí que está o problema. Eu vou ter que pegar uma coisa desse tipo aqui e fazer a volta. Isso é completar o quadrado. Né? Você pegar uma expressão e completar o quadrado. Estou completando. Essa volta aqui, se você domina, se você consegue entender a parte direta, daqui para cá direto, você consegue fazer mais rápido. Ou seja, você entende melhor a parte de completar quadrado. Então, ó, aquilo que eu tinha falado antes. Ó. O quadrado de uma soma é o quadrado do primeiro, mais duas vezes esse vezes esse, sei lá, né? Primeiro pelo segundo, e mais o quadrado do segundo. Tá. Aí tem os macetinhos, segredinhos, né? Então vamos lá, voltando aqui, já eu falo de como completar quadrado. A equação geral da circunferência, eu estava olhando ali, no livro de vocês, da educação, né, do ensino médio e nas aulas, ele vai passar para vocês somente essa parte aqui, onde quem acompanha o x quadrado é 1 e também quem acompanha o y quadrado é 1. Eu tenho um caso geral, né? O caso geral complica um pouquinho mais a parte de completar quadrado, mas tem também, porque eu posso ter valores acompanhando o x quadrado e também o y quadrado. Talvez apareça mais isso em cônicas, tá? Se não, fica mais tranquilo, tá? Então, por enquanto, a referência, ela vai ficar nesse caso particular aqui, 1 e 1, tá? Então, quando vocês forem nas questões, essa equação de uma equação tal é de uma circunferência. Então, a primeira coisa que você tem que olhar aqui, se esses dois valores aqui é 1, ou iguais, né? Tem que ser iguais. Mas no caso para vocês, 1, tá? Primeira coisa. Tá, então vou voltar aqui primeiro no completar quadrado. Como que você completa quadrado? Tá, vamos pegar aqui, pegar uma expressão qualquer aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos qualquer aqui. Vamos pegar lá um x quadrado mais 8x mais 16. Não, 16 não, ficou muito fácil. 25, tá? Então eu tenho, não, entra aqui. Eu tenho essa expressão aqui. Eu quero escrever essa expressão como sendo uma coisa, né, um quadrado. Quadrado de uma soma ou quadrado de uma diferença. Coisa que eu não falei. Se aqui for menos, né, aqui vai ser menos e menos, vai ficar menos e menos aqui. Então, no final das contas, vai mudar o sinal só daqui, ó. Tá? Aqui é mais, é tudo mais, menos, aqui fica menos. Aqui não muda o sinal, porque menos com menos aqui vai ficar mais. Tá? Então, esse sinalzinho aqui do meio é o que muda. Se é mais, se é menos, é menos. Tá? Então, bota aqui no mais aqui. Tá. Então, como eu faço aqui no x quadrado mais 8x mais 25? Eu quero completar quadrado. Então, eu quero escrever isso aqui como sendo x, né? Mais, eu vou deixar livre aqui. Vamos colocar aqui um... Será que eu consigo fazer isso? Deixa eu ver. Não. Aqui.
deixa um quadradinho quadrado, mais uma constante. Eu não sei, pode sobrar uma constante. Isso aqui pode não ser um quadrado perfeito. Né? Tá, o que eu faço? Esse segundo termo aqui que é o segredo. Como encontrar esse segundo termo? Então, o que eu tenho que olhar? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá esse aqui, ó, 8x. Então, um macete para você identificar esse segundo termo aqui é simples. Metade de 8. Metade de 8? 4. Ixi, ficou pequeno. Deixa eu apagar aqui. Mais 4. 4. E aí você tem quadrado do primeiro, x quadrado, mais 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4, 8x. Então, esse segundo termo aqui, que é o segredo, é metade desse. Pode ser fração, não importa. Metade. Então, só que isso aqui não vai dar esse, tá vendo? Ó, x quadrado, quadrado primeiro, x quadrado. 2 vezes x vezes 4, 8x. Beleza. Só que daí vai ter que aparecer o que aqui? Mais 16. Mais 16 é mais 25. Então, que valor que eu tenho que ter aqui para dar igual aqui? Eu já tenho 25. Ah, mas o 25 é o mesmo que 16 mais 9. Pronto. Esse x quadrado mais 8x mais 16 é exatamente o x quadrado, o x mais 4 ao quadrado. E aí sobrou 1. Volta aqui. 9. Agora, isso aqui do lado direito, x mais 4 ao quadrado mais 9, dá exatamente o lado esquerdo. Então, isso é completar um quadrado. A gente está pegando só um exemplo aqui para mostrar como identificar uma expressão que não tem um quadrado e voltar para um quadrado. Pode ser substante ou não. Tá? Completar quadrado. Bom, agora pegando uma equação de circunferência. Tá? Vamos pegar uma pronta aqui para dar certinho. Deixa eu pegar um modelo aqui para mostrar para vocês como chegar na equação da circunferência. Para aparecer certinho lá. Né? Vamos ver. Aqui, ó. Vamos pegar uma aqui. Ó. Deixa eu pegar essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos pegar um com mais aqui, mais 12x menos 4y menos 9 igual a 0. Isso. Então tá aí. Uma equação. Né? X quadrado, y quadrado, então. Então você tem uma equação aqui. Depois que vocês tiverem as aulas de cônicas, aí você vai ter uma equação geral assim, e você tem que identificar se é elipse, se é hipérbole, se é parábola, ou se é uma circunferência. Só essas 4. Tá? Você completando o quadrado, você consegue identificar isso. Então vamos lá. Primeiro passo. A equação estando pronta, de forma geral, o jeito mais fácil aqui é o seguinte. Vamos juntar aqui x com x e a constante passar para o lado direito. Tá? Fica mais fácil. Então vamos lá. Então coloco aqui x quadrado mais 12x, depois mais y ao quadrado, menos 4y, igual a 9. Tá? Então vou deixar desse jeitinho aqui. Ó. Juntei aqui, só mudei a ordem aqui da soma, da diferença, coloquei o x, y com y e a constante para o lado de lá. Então vamos começar a completar o quadrado. Eu tenho aqui x quadrado mais 12x, está faltando um termo. Esses dois aqui, x quadrado e 12x, eu quero que torne um quadrado, tá? De alguma coisa. Tá faltando o terceiro termo aqui. O y quadrado menos 4y também. Então, o que você faz? Vamos começar a montar aqui, ó.
Quadrado primeiro. Deixa eu abrir direito aqui. Quadrado primeiro. Eita. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem tem que ser o segundo termo para dar 12x? A metade de 12. A metade de 12 é 6. Então vai ter que aparecer aqui um 6 ao quadrado. Vamos colocar assim primeiro, né? Um 6 ao quadrado. Depois a gente coloca. Vai ter que aparecer um 6 aqui. Só que não tem 6 ao quadrado. A gente acrescenta do outro lado. Para igualar a igualdade. Para igualar a questão da igualdade. Né? Para a igualdade continuar verdadeira. Se você adicionou um 6 ao quadrado do lado esquerdo, tem que adicionar um 6 ao quadrado do lado direito. Tá? Então aqui, depois a gente adiciona do lado direito. Y ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro. Nesse caso tem um menos. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais, porque o quadrado é sempre positivo. Então, qual é o segundo termo nesse caso aqui? Eu tenho um 4. Então, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Para dar 4, o segundo tem que ser 2. Metade de 4. Então, metade de 4 sobra 2. Tem que aparecer aqui um 2 ao quadrado. Igual a 9. Então, vamos lá. O que foi acrescentado diferente do lado esquerdo para mim conseguir completar o quadrado? O 6 ao quadrado, ou seja, 36, foi acrescentado a mais aqui. E o que mais? O 2 ao quadrado, então, mais 4. Esses dois valores aqui, o 36 e o 4, foram acrescentados do lado esquerdo. Você acrescenta do lado direito. Então, o que você vai sobrar? O que vai sobrar com isso? X quadrado mais 12x mais 6 ao quadrado é exatamente x mais 6 ao quadrado. Mais, né, porque são quadrados, então no meio é positivo, tá? Na circunferência. E na elipse, já adiantando, a hipérbole é negativa. Aqui é positivo. O y ao quadrado menos 4y mais 2 ao quadrado, vai sobrar o quê? Y menos, por causa desse menos aqui, 2 ao quadrado. Então, isso aqui é o lado esquerdo. X quadrado mais 12x mais 6 ao quadrado é exatamente x mais 6 ao quadrado. Tá vendo? O segredo é identificar esse segundo termo aqui. Como que eu identifiquei? Metade de 12. Y menos 2. Então, para identificar esse 2 aqui, metade do 4. Pronto, você tem o lado esquerdo completado ao quadrado. Só que para mim completar esse quadrado, eu precisei acrescentar dois valores que não estavam aqui. Acrescentei do lado direito, esquerdo, acrescento também do lado direito. Pronto, então você tem aqui o lado esquerdo, os sinais. Esse aqui identifica o sinal, né? Mais vira mais e menos. Do lado direito, o que sobrou? 9 mais 36 mais 4, que dá 49. E aí, a sua equação reduzida da circunferência. E aí a equação reduzida é perfeita, por quê? Qual é o centro da circunferência? Percebe que a fórmula é menos. Esse menos aqui vem da distância entre dois pontos, ou ainda antes ainda, Pitágoras. A diferença aqui é para calcular o tamanho do x, o tamanho do y. Então, esse menos aqui é o oposto desse. Oposto. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, x mais 6. Então, aqui teria que ter um menos. Então, 6 tem que ser negativo. É porque menos com menos dá mais. Então, aqui sempre é o oposto. Você pega sempre o sinal oposto por causa da fórmula. Y menos 2. Opa, já está o 2 lá. Ó. Positivo. Opa, aqui. Esse é o centro da circunferência. Menos 6 e mais 2. Sempre o oposto que está aqui por causa da fórmula. Aqui tem, como tem que aparecer um menos aqui. E
Vamos fazer diferente, deixar no centro. E o raio. Vou abrir outro aqui, pronto. E o raio vai ser o quê? O raio, o que a gente percebe? Igual a 49. Vou de forma reduzida. Eu tenho igual R ao quadrado, ou assim, né? R ao quadrado. Então, o lado direito aqui é o raio ao quadrado. Então, raiz quadrada de 49 é 7. Então, você tendo o centro e tendo raio, identifica um monte de coisa da circunferência. Aí você consegue resolver várias questões. Então, o grande problema que eu vejo nessas questões que vocês estão vendo aí, circunferência, depois as cônicas, é isso. É você identificar uma equação geral, trazer para a forma reduzida. Esse é o grande problema, né? Você conseguindo fazer isso certinho, errando o sinal, completando o quadrado, acabou o problema. Você tem, na forma reduzida, informações importantes que você precisa para resolver uma questão, tá? Aí, como eu falei para vocês, pode acontecer de ter dois valores iguais aqui. Não é o caso que eu estava olhando ali, material de vocês e pelo menos o conteúdo que foi passado para vocês. Então, não tem problema. Se vocês me perguntem durante as aulas que eu mostro como fazer, vai aparecer talvez bastante nas cônicas. Aí lá a gente faz uma aula por dia para falar isso, tá? Bom, deixa eu abrir aqui para ver quem que está aqui. Não entra mais ninguém diferente, não. Bom, vamos parar um pouquinho aqui. Vamos lá. Perguntem no chat aí. O que ficou claro? Se teve alguma dúvida, né? Algum ponto que vocês não viram? Se o completar quadrado vocês entenderam bem, quer que eu faça mais um exemplo? Podem falar aí. Comenta no chat aí. Deixa eu ver aqui, Natália. Em alguns videoaulas eu vi que era dividir o A e B por menos 2, mas então é por 2. Então, Natália, aqui, ó, quando você tem, bota aqui, essa equação aqui, eu escrevi, seria o jeito geralzão, né? Então, você tem uma equação geral da circunferência, você vai ter sempre, né, esse modelo aqui. Vai aparecer um número acompanhando x, um número acompanhando y. Se eu desenvolver essa equação aqui, vai ter outras constantes aqui, né? Um x0 aparecendo, mas no modo geral é isso. Para determinar quem é o termo do... Aqui, volta, né? Para determinar quem é o termo aqui, quadrado, deixa eu voltar no meu exemplo aqui, aqui. Para mim determinar aqui, quem é o termo, é metade. O sinal, mais ou menos, vai depender do equação. Então, ó, onde tem os quadrados, é sempre positivo, não tem o que ver. Sempre positivo. 12x. Então, essa parte aqui, ela pode ser positiva ou, igual ao 4y aqui, negativa. Esse sinal aqui vai determinar para você se aqui dentro vai ser positivo ou negativo. Tá? A metade é a questão do que eu tinha falado aqui. Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É aqui o produto notável aqui, que eu sempre falei para vocês, que vai ser importante você entender essa passagem direta daqui para cá, para poder fazer a volta. Né? Praticar bastante isso. Isso aqui é uma prática. Você tem que praticar. Pegar vários modelos desse quadrado e desenvolver. Quadrado primeiro, mais duas vezes o segundo, mais quadrado segundo. Só tendo essa prática, você consegue fazer a volta mais fácil. Né? Mas não tem segredo, é só pegar metade. Vamos lá. Abre aqui. Mais alguma coisa?
Não? Bom, vamos ver aqui então a avaliação. Lá, vamos abrir aqui a avaliação de vocês. Preparei 15 questões, né? Todas de múltipla escolha. Não sei se vocês perceberam, questões de múltipla escolha, que só tem uma alternativa correta, ou incorreta no caso, vai depender da questão, é bolinha. Bolinha é uma alternativa somente. A questão 14 muda, ó, em quadradinho. Essa questão aqui, ela tem mais de uma, ou duas, ou três, ou quatro, pode ter mais de uma. Tá? A gente fala que é caixa de seleção. Acho que é isso, caixa de seleção. Não importa. Então, assim, bolinha só tem uma. Quadradinho pode ter mais de uma. Tá? Então, pode ter mais de uma alternativa correta. Eu fui aprender isso depois fazendo as questões aqui. Então, você tem aqui só na 14, mais de uma alternativa correta. E na 15, e as outras demais, né, as questões, só tem uma. Então, vamos lá. Vamos comentar das questões. Uma por uma, fala um pouquinho delas. A primeira questão. Tá? Ó, os valores de M e K para os quais a ação tal representa uma circunferência. Para representar uma circunferência, a primeira coisa, eu já falei isso para vocês hoje. Esse aqui, que acompanha o x, e o valor que acompanha o y, tem que ser igual. Então, primeira coisa aí, você já tira. Ó. Quem está acompanhando o y é 1. Tem que ser 1. Então, você já tem aqui uma, duas, três alternativas que são as possíveis. M igual a 2 não pode ser. Tem que ser 1. Tem que ser igual. Se não for igual, não vai ser circunferência. Tá? Vocês vão ver isso lá em cônicas. Não vai dar uma circunferência. Tem que ser igual. Se é igual, né? Sim, é o primeiro passo, né? Para ser uma circunferência. Tá. Daí, para descobrir o que faz com K, você sabe um. O que você vai fazer? Você vai completar quadrado aqui, igual eu ensinei. O lado direito que passa o K para lá, tal, menos K. Completa quadrado. Vai sobrar alguma coisa aqui do lado direito. Esse lado direito, quando a gente vem aqui para a equação reduzida, é R ao quadrado. O que significa R ao quadrado? Um número ao quadrado é sempre positivo. Sempre positivo. O número ao quadrado, pelo menos nos números reais, né? Nos números reais é sempre positivo. Né? Então, o que sobrar aqui do lado direito tem que ser positivo. Aí você analisa e vê quem tem que ser o K. Tá? Então, só M1, completa quadrado, vê o que sobra do lado direito, tem que ser sempre positivo. Consegue descobrir. 2. Qual das seguintes equações representa uma circunferência com centro sobre um dos eixos, mas não na origem? Você vai identificar o centro de cada circunferência, tá? E ver o centro não está na origem. Está sobre um dos eixos. Se o centro está sobre um dos eixos, ou x é 0, ou y é 0. Né? Aqui. Pega um ponto sobre o eixo y. 0,3. Pega um ponto sobre o eixo x. Olha lá, 4, 0. Então, pontos sobre os eixos, ou x é 0, ou o y é 0. Os dois não, porque se os dois for 0, está na origem. Tá? Então, vai identificar qual dessas equações apresenta o centro com essas características. Tá? Aqui. Bom, detalhe na alternativa D. Tá? Tem aqui, ó, 2y. Se eu desenvolver esse quadrado aqui, vai aparecer um 4y ao quadrado. 4y ao quadrado é diferente do que está junto do x ao quadrado. Ou seja, essa equação não é uma equação de uma circunferência. Tá? Então, só está ali na D. Eu percebi que alguns alunos perguntaram, já mandaram e-mail, acho que foi do terceiro e do outro colégio, do branco, deve ser, perguntando
sobre a 2 que tinha mais de uma correta. Eu falei, não, só tem uma. Então, estava confundindo com esse aqui. Essa equação não é uma circunferência. Vai aparecer um 4 aqui, não tem 4 aqui. Tá? Só esse detalhe aí. Ponto simétrico da origem com relação ao centro da circunferência. Ponto simétrico, deixa eu... Em relação à origem. Vou pegar um exemplo, vocês vão entender a questão já. Então, ponto simétrico em relação à origem com relação ao centro. Então, você vai identificar qual que é o centro. Só completar quadrado. Vocês vão ver que esse R aqui não vai fazer diferença nenhuma. Só completar do lado esquerdo, vocês vão identificar o centro. O centro é fixo, né? O raio não importa. O raio só vai determinar se a circunferência é maior ou menor. O centro é fixo. Então, o que seria ponto simétrico? Vamos pegar um ponto qualquer aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui, ó. Ponto E. O ponto E tem coordenadas menos 2 e 3. Está aqui, do lado esquerdo aqui. Menos 2 e 3. Qual seria o ponto simétrico a esse ponto? Opa, deixa eu voltar aqui. Aí. Sim. Então, qual seria o ponto simétrico desse ponto E em relação à origem? Simétrico lembra simetria ou espelho. Para mim identificar esse ponto, seria um lugar em relação à origem, ou seja, como se tivesse um espelho aqui, tá? Aonde ele estaria do outro lado aqui, uma imagem, vamos dizer assim. Geometricamente, você determinaria como? Passaria uma reta entre esses dois pontos. Vamos entender bem isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, reta. Então, eu passo uma reta entre esses dois pontos, entre o ponto E e o centro, né? Que ele chamou de D aqui. E o ponto simétrico vai estar nessa reta, em algum lugar. O meu ponto simétrico em relação à origem, então vai estar em algum lugar aqui que esteja a mesma distância daqui. Bom, aqui no gráfico é fácil identificar. Então, o que você vê aqui? Ó? 2 por 3, então desce 3 aqui e vem 2 aqui. Né? 3 do y para baixo. E 2 para a direita. O que você vai ter aqui? Vamos pegar um ponto aqui. Eu vou ter um ponto 2 menos 3. Deixa eu apagar esses outros pontos aqui. Tem muito ponto aqui. E você tira o F dali, não é o que eu estou usando. O P, tira dali. Tira esse também. Pronto. O que você percebe ali? O ponto E tinha coordenadas menos 2, 3. Pega lá. Vamos lá. Aqui. O ponto E tem coordenadas menos 2, 3. O ponto F, que está na mesma distância em relação à origem do que o ponto E aqui, na mesma reta, quer ver as coordenadas dele? Olha lá. E, ó, ponto E, menos 2, 3, e ponto F, 2, menos 3. Isso é um ponto simétrico em relação à origem. Olha o que aconteceu com os valores. Menos 2, 3, 2 menos 3. Ou seja, inverteu. Isso mesmo. Ponto simétrico em relação à origem, inverte os sinais da abscissa e da ordenada. Tá? Então, graficamente, você consegue ver. Tá? Eu já falei desse software, eu vou falar de novo, né? Agora estou mostrando direitinho para vocês, ó, né? GeoGebra. Ele é gratuito, vocês conseguem usar na internet, não precisa baixar, você pode baixar também, tá? Ele é .org, você pode utilizar ele, e para geometria plana, ele é perfeito, tá? Faz tudo. Você identificar isso, analisar, tá? Você consegue fazer bastante coisa legal aí, tá? Então, vamos lá, voltando à nossa avaliação. Então, essa é a 3. Só identificar o centro, vocês conseguem achar a resposta. 4. O ponto da circunferência que tem ordenada máxima. A circunferência está pronta. Tá? Acha o centro. O raio você identifica aqui. Achando o centro, joga no plano cartesiano. Esse centro.
o raio é 1. Então, a partir desse centro, você pode subir, no caso ordenada, né, o y, 1. Então, a partir do centro, 1 para cima, qual ponto vai ser? É só jogar no gráfico, você identifica facinho qual é a alternativa. Qual das circunferências abaixo passa pela origem? O centro passa pela origem, tá? Não é o centro. Ela tem que passar. O seu contorno tem que passar pela origem. Então, o que você pode identificar aqui? É tudo constante. Passar pela origem, vamos voltar aqui no meu desenho. Deixa eu abrir um novo aqui que tem muita coisa. Vamos gravar. Pronto, está muito pequenininho. Deixa eu aumentar. 20. Mais. 24. Vai. Preciso enxergar. Uma circunferência que passa pela origem, vamos desenhar aqui uma circunferência, olha lá. Vamos pegar uma circunferência do centro e um dos seus pontos. Então, vamos pegar uma circunferência aqui, tem centro aqui e passa pela origem. Ó. Passa pela origem. Então, como que você pode identificar certinho uma circunferência? Aqui vem um detalhe, olha lá. Eu desenhei a circunferência, aqui do lado apareceu a equação dela. Ó, equação da circunferência. Então, uma circunferência que passa pela origem, que você pode identificar assim, ó. A distância do centro até a origem é exatamente o raio. Então, você pode usar essa notação para identificar nessas equações aqui qual tem essa característica, que é a distância do centro à origem é 0, 0, é igual ao raio. Então, você fazendo isso em cada uma delas, você consegue identificar. 6. O valor de m para que a circunferência passe pelo ponto. Se esse ponto pertence à circunferência, quando x vale 0, o y vale 1. É só substituir. E está pronto. Você encontrou m. 7. O ponto A, 1 e raiz quadrada de 2, em relação à circunferência, está... Bom, isso aqui é posição de ponto e circunferência. Ponto e circunferência, voltamos aqui. Bom, como que você sabe que um ponto... Deixa eu colocar minha circunferência aqui embaixo. Como que você sabe que um ponto está fora da circunferência? A distância do ponto C até o ponto A é maior que o raio. Está fora. Vou pegar um ponto sobre a circunferência. A distância do ponto D até o ponto A é exatamente o raio. Então, o ponto está na circunferência, né? Pertence à circunferência. Se eu pegar um ponto dentro, a distância do ponto E até o ponto A ela é menor que o raio. Então, para mim identificar se um ponto está fora, pertence à circunferência ou está dentro da circunferência, basta calcular a distância do ponto até o centro. Se for maior que o raio, está fora. Se for igual ao raio, está na circunferência. E se for menor que o raio, está dentro da circunferência. Tá? Bem simples. Distância. 8. Área do disco de equação tal. 8 aqui, vocês vão identificar que aqui eu tenho um sinal de desigualdade. Esse sinal de desigualdade aqui só indica que essa equação não é só o círculo, não é só esse contorno. É toda essa região aqui que o círculo delimita. Eu só quis dizer, aquele sinal diz isso, eu quero toda essa região de dentro aqui. Para calcular a área de um círculo, a fórmula é πr ao quadrado. Vamos escrever aqui, para ficar gravado. Olha, área do círculo π. Por que não está dando código aqui? É para mim dar espaço aqui. Aí apareceu. π vezes, né, vou colocar um asterisco de vezes, r ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular a área de um círculo.
Então, para mim determinar um círculo, eu preciso somente do raio. Tendo raio, você tem a área. Tá vendo que as alternativas é tudo com π. Então, é só pegar esse número que acompanha o π, é meu raio ao quadrado. Como que identifica o raio? Completando o quadrado. Você pode pegar esse, colocar um igual aqui, completar quadrado, achar o raio, ou seja, escrever essa circunferência da forma reduzida. E aí você tem o raio. Tendo o raio, você tem a área. Tá? 9. Seja C uma circunferência de equação, ó, forma reduzida. Tá bonitinho. Você tem um centro, tem um raio. E seja R a reta de equação tal. Então aqui já tem uma reta. Com relação à posição de R, de C, iremos afirmar. Para identificar a posição entre uma reta e uma circunferência, tá? Volto meu desenho aqui. Desenhar uma reta. Uma reta qualquer. Aqui. Essa reta aqui está fora da circunferência. Como que você identifica? Tem vários caminhos, tá? Um caminho mais fácil, vocês têm uma fórmula para isso, é calcular a distância do centro até a reta, ou distância de ponto à reta. Essa fórmula vocês têm no livro de vocês. Deixa eu pegar aqui a página. Aí fica gravado aí, vocês podem pegar depois a fórmula. Quer ver? Olha lá, fórmula da distância de um ponto a uma reta. Página 112. Tá? Então, vou botar aqui de novo para deixar gravadinho aí. Ó. Fórmula. Tá? Fórmula da distância. Vai ser mesmo. De um ponto a uma reta. Eu vou pegar a página aqui, bem chatinho para digitar aqui. Então, tá lá na página do livro de vocês, 112. Tá lá. Tem a fórmula, exemplos, o modelo. Então, você tem como calcular a distância de um ponto à reta. Então, volta aqui. Se a distância do centro, que é um ponto, até a reta é maior que o raio, tá fora. Se essa reta tocar a circunferência em um ponto, se a distância do centro até a reta for igual ao raio, é tangente, né? Toca em um ponto só. E se essa reta tocar em dois pontos, a distância do centro até a reta é menor que o raio. Essa seria uma fórmula mais direta possível. Você joga na fórmula, é maior que o raio, tá fora, é igual ao raio, é tangente, é um ponto só, e é que o raio toca em dois pontos. Uma outra forma é você resolver um sistema. Né, ó. Se a reta está fora da circunferência, não existe ponto de encontro. Não existe um x e um y que satisfaz as duas equações. Se a reta toca em um único ponto, vai existir um único ponto que toca a reta e a circunferência. Se a reta é secante, né, fala que é secante a circunferência, vão existir dois pontos. Então, vocês podem também, além de calcular a distância entre dois pontos, cadê a minha... Aqui. Vocês podem resolver um sistema. Como que é resolver um sistema de equações? Eu quero determinar se existe ponto de encontro entre essa equação e essa equação. Isola, por exemplo, o y aqui, passa o x para lá, então vai ficar 6 menos x, então o y é igual a 6 menos x. No lugar do y aqui, coloque esse 6 menos x, você vai ter uma equação somente com x. E resolve. Uma equação quadrática, equação de segundo grau. Se não tiver solução, der o delta negativo, vamos dizer assim, não tem ponto de encontro. Se der uma única equação, é tangente, um único ponto. Se der duas soluções, dois pontos. Seria outro caminho, tá? Se você não quiser usar a fórmula. Tá? Particularmente, eu acho esse caminho aqui interessante. Isolar aqui, substituir aqui, fazer as contas, identificar. Tá? 10. Reta e circunferência. De novo, mesma coisa. Reta e circunferência. 11.
A reta é tangente a uma circunferência, de centro, tal. Opa, se é tangente, toca em um único ponto. A equação da circunferência é, para mim determinar a equação da circunferência, de uma circunferência na forma reduzida, que é mais fácil, você precisa do centro e o raio. Está faltando o raio. Só que o raio é exatamente a distância do centro até essa reta, porque a reta é tangente. Então, nessa questão aqui, para identificar o raio, é só calcular a distância e até a reta que você tem o raio. Tem o raio, tem a equação. 12. No plano são dados uma circunferência de raio 5 e um ponto P, distante 3 unidades do centro C da circunferência. Uma reta passando por P por C intercepta a circunferência nos pontos M e N. O produto da distância PN e PN é... Gente, essa questão 12 é pura questão que você vai conseguir enxergá-la muito bem desenhando. Tá? Desenha. Pega uma circunferência, né, de raio 5 e um ponto P distante 3 do centro, ou seja, desenha. Joga no gráfico, você pode usar o GeoGebra. Desenhe. Através de desenho, você consegue identificar bonitinho o que está acontecendo. Tá? Faz um desenho, esboça, vocês conseguem achar, ter uma ideia legal dessa questão aqui. Tá? 13. Posição entre circunferências. A posição entre circunferências, você vai anotar distância entre raios e distância entre... Não, tamanho é soma dos raios, né? Ou diferença, e distância entre centros. Isso daí você tem bem explicadinho. Entendeu? A questão 13, porque são várias condições para identificar isso, na página 131. Tá? Então, a questão 13 do trabalho, para você saber o que acontece com as circunferências, se você quiser desenhar também usando o GeoGebra, você consegue identificar bonitinho, né, o que acontece com elas, você vê lá na página 131 que tem as condições certinhas do que para dizer se as circunferências são externas, né, estão fora uma da outra, se elas são tangentes externas, se elas são secantes, se elas são tangentes internas, uma interna a outra, ou elas são constantes, tá? Várias condições aqui. Tem os exemplos. Então, na página 131, você tem isso explicadinho, como identificar se duas circunferências, né? É cada caso aqui, tá bom? Então, vocês podem pegar e ver certinho. Soma de raio, diferença de raio e distância entre centros. É o que você precisa fazer para identificar. A 14. Então, você tem duas circunferências, C1 e C2. A C1 tem centro e é tangente ao eixo Y. A C2 tem centro, ou seja, você tem o centro das duas e é tangente a C1. Outra questão de desenho, tá? Lembrando que o alternativo tem X, chapeuzinho 2 é elevado, tá? Eu esqueci de arrumar isso aqui. Agora que eu vi aqui, ó, tá? Esse X, chapeuzinho 2 é quadrado. Questão 14, desenho. Joga no gráfico, vocês conseguem identificar certinho o que está acontecendo, tá? Só jogar no gráfico. Lembrando da questão 14, a Isabela, agora eu lembrei, a Isabela mandou um e-mail ontem pedindo da questão 14. Gente, desenha. Você tem o centro, pega o ponto A, joga lá, tangente ao eixo Y, ou seja, toca o eixo Y em um ponto só. Você pode usar compasso, pode usar o GeoGebra, que fica facinho, você joga o ponto, desenha a circunferência, tá? Fica legal para você identificar certinho o que está acontecendo nessa questão. Aí vocês conseguem, pega os dados, para chegar nessa equação aqui, você pode escrever primeiro na forma reduzida, depois da forma reduzida, você desenvolve todo o quadrado e deixa a equação geral. Tá? 15. Uma circunferência de raio 2 tem centro na origem. Opa! Você tem o centro na origem e tem o raio. É a seção dela. Tá? Assim é correto afirmar. Bom, acabou. Você tem o centro e tem o raio. O centro e o raio, você tem a equação. Você tem a equação, você consegue identificar qual é a alternativa correta. É só analisar cada uma delas aqui. Tá? Bom, eu passei uma por uma assim, rapidinho, porque vocês terão aula gravada, vocês podem assistir depois, rever.
tá? Deixa eu ver aqui, nosso Google Meet. Tá. Deixa eu ver aqui. Vitor. Professor, se o raio for igual a zero, não tem circunferência, Vitor. Tá? Raio zero não é circunferência, é um ponto. Concorda? Se você tem um centro. Então, vamos lá. Pegando a dúvida do Vitor aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Isso, beleza. Pronto. Vamos pegar um ponto. Para me dizer uma circunferência, eu preciso de um raio. Um raio mínimo que for, você tem uma circunferência. Agora, se eu tenho raio zero, eu não vou sair daqui, do ponto A. Se eu não sair do ponto A, eu não tenho uma circunferência, eu tenho um ponto. Então, igual a zero, raio zero não é circunferência, é um ponto. Tá? E daí, ficou mais claro? Tá? Podem escrever aqui, ou se alguém quiser abrir para falar também, pode falar. Ficou claro? Ficou alguma dúvida, alguma questão aí? Podem falar. Um de cada vez, tá? Então tá. Eu acho que. Como que foi? Foi legal? Vocês conseguiram ver as explicações? Podem abrir os microfones, vamos conversar um pouco aí. Vocês conseguiram ver a- as explicações? Conforme eu fui mudando as páginas aqui, vocês viram certinho? Ficou embaçado? Como que foi? Pode falar, Victor. Ah, dava para ver bastante. Bem claro É, e que a explicação ajudou muito. né? Então, porque quando a Maria mandou e-mail para mim, eu falei, caramba, como que eu vou fazer, né? Porque a gente é acostumado só com quadro negro, em matemática escrever. E aí eu fiquei fuçando, mas peraí. Aí o Word, vocês viram aqui que o Word ele tem uma ferramenta, conforme tem vez quando tem um certo código, né? Porque assim, eu uso editor de texto, o LaTeX, que é uma linguagem, quase uma linguagem de programação. Ele tá aqui. Eu não vou abrir agora, que depois dá tempo de mostrar, mas é uma linguagem de programação. Então, e no Word, ele tem essa facilidade de falar, não, dá para tentar. Né? Conforme você digita um código, que nem, ó, vamos ver se agora vai dar certo. Agora deu certo, ó. Você digita um código aqui, ó, SQRT, ele abre a raiz. Deu errado. Ó, ele abre a raiz. Consegue usar o código que eu usava lá para digitar as fórmulas. Então aqui dá certo. Dá para mostrar passo a passo e dá para identificar. O que mais? Podem falar, gente. Falem aí. Deixa eu ver aqui meu mouse. Travou. Mais nada, então? Bom, então eu vou. Daniele? Fala, Daniele. Sim, então, Professor, eu ficava assim, a gente pode ter mais aulas dessa? eu ficava meio assim por Porque, causa de como que eu ia tá bem passar, né? Mas eu difícil vi que dá entender pra trabalhar. pela TV. Eu vou. Então, vou fazer assim. Acabando Cônicas, acabando o conteúdo de Cônicas, eu vou preparar uma nova avaliação, daí a gente prepara umas aulas, uma semana ali, para tirar as dúvidas, né? Mostrar os exemplos, gráficos, eu faço sim. A gente pode trabalhar em cima disso, sim. Pode ser? Seria bem melhor. Professor, a Isabela disse que estava doente, por isso que ela não entrou. Aí ela me deixou a dúvida dela, que ela falou. Posso falar? Uhum. Ela falou que Pode falar. ela fez a 14 e aí ela fez o esboço lá. E o raio da circunferência C1 é 3, ela encontrou isso. E para descobrir o da C2, ela perguntou se podia fazer distância entre dois pontos, a circunferência subtrair por 3. Subtrair por 3? Peraí. Ó, aqui é C1, centro A, né? Se você desenha, quer ver, ó? Deixa eu desenhar ela aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, vamos começar, C1 e C2. Então, C1 tem centro em 3, ela.
Quer ver como que é fácil usar aqui, ó? Então, o meu desenho, você pode fazer aqui, ó. Você pode vir aqui e colocar o ponto, ou... Deixa eu melhorar isso aqui, tá muito grande. Aí. Ou vir aqui embaixo e tal. Então, centro... Aqui mais não, igual. Deixa eu lembrar de novo que ponto aqui é 3, então 3,0. Então, circunferência C1 tem centro aqui, ponto 30, e é tangente ao eixo Y. Então, eu posso vir aqui e desenhar a circunferência. Bom, circunferência, dado um dos centros e seus pontos. Isso aqui. Então, ela tem centro aqui e ela é tangente ao eixo Y. Tá? Então, ó, tangente ao eixo Y tem que passar em um ponto só no eixo Y. Então, aqui. Então, a circunferência C1 tem centro aqui no 30 e passa pela origem. É o único que será ser tangente ao eixo Y. Então, no desenho você identifica como que se comporta a circunferência C1. Vendo? Vamos ver a circunferência C2. A C2 tem centro em 0,4. Então, vamos lá digitar esse ponto aí. O ponto é ponto CG para um ponto D. Em 0,4. Ponto, vírgula aqui. Olha lá. Então, meio grande. Então, a circunferência C2 tem centro aqui. E ela é tangente a C1. Então, ela toca C1 em um único ponto. Então, vamos desenhar ela aqui, ó. Em um único ponto. Então, aqui. A C2 tem centro no 0,4 e é tangente à circunferência C1. Então, o desenho da 14 é esse daqui. Voltando à questão. Nessas condições é correto afirmar. A equação da circunferência C1 é dada por... A circunferência C1 você tem o raio. Tá vendo? Se o centro está aqui no 3 e ela toca o eixo Y na origem, você tem o raio. O raio é 3. Então você já tem a equação dela. Tá vendo? Você tem as informações das circunferências. A equação da circunferência C2 é dada por... Bom, a equação da circunferência C2, você precisa do raio. Né? Se você tem essa circunferência, você consegue calcular esse ponto aqui. Não. Esses 3 pontos aqui estão na mesma reta. Ó. Ponto B. O ponto B, o ponto C e o ponto D estão na mesma reta. Então dá para identificar esse ponto aqui. Tendo esse ponto aqui, você tem o raio da circunferência C2. Então tem vários caminhos para você descobrir. Tá? E aí você vai analisando cada alternativa. Tá? Então assim, eu não quero dar resposta, eu quero que vocês analisem, né, o desenho aqui. Vocês podem pegar depois, né, o vídeo, falar para ela, eu vou deixar gravado, e aí ela pode analisar. Bom? Certo? Vou deixar assim por enquanto, vou deixar vocês pensarem um pouco. Aí eu vou pegar, ver onde essa aula ficou gravada e dar o link, né, no mural de vocês lá. Daí o pessoal que não assistiu, né, pode estar pegando e analisando. Tá bom, professor, isso já Mais ajudou alguma coisa? bastante. Não, acho que Tá. não. Isso já ajudou bastante. Então tá. É 9, nossa, 9, 7, a aula passa rapidinho, tá vendo? Gostoso a aula aqui. Então tá, gente, eu vou encerrar então, tá? Aí vocês falam com o pessoal lá, aí a gente pode combinar em outras aulas. Ó, eu vou aproveitar e pegar as aulas de quinta-feira, que a gente tem 2 aulas, pegar o nosso horário, tá? Não vou fazer horário fora de aula, não. Pegar o nosso horário, que a gente tem 2 aulas na quinta. Prepare o povo lá, quem quiser assistir, pra gente pegar nas quintas, não sei se toda quinta, pelo menos uma quinta cada 2 semanas, a gente trabalhar algumas coisas aí. Tá certo? Mas daí assistam as aulas, né? Tentem resolver lá. Semana que vem eu vou passar atividades diferentes para vocês. Aí, tendo dúvida, mandem mensagem no mural, né, que eu respondo vocês. Tá bom? Então, até mais. Tchau, até a próxima aula aí. Podem encerrar aí. Tchau, tchau, gente.